O governo anuncia a liberação de recursos para a saúde, educação e cultura no novo PAC. E você, bebê, também? Estados ampliam vacinação contra a dengue após registrar em baixa procura. Doses têm data de validade prevista para 30 de abril. Ninho de celulares. Exportadores de telefones roubados são presos com centenas de aparelhos no centro de São Paulo. O mundo registra 9 meses de temperaturas recordes causadas pelo fenômeno El Niño. Europa é o continente que registra o maior aumento. E ainda, lei da União Europeia que impõe mais regras às Big Techs entra hoje em vigor. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo agora a 1h04. Já almoçou ou está almoçando? Enquanto você repõe as energias para seguir adiante nessa quinta-feira, eu te conto os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos juntos? O presidente Lula participou hoje da cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O evento apresentou realizações nas áreas da saúde, educação e também infraestrutura social. Vamos ver. A cerimônia de divulgação dos resultados do PAC Seleções, no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do presidente Lula e dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Saúde, Nízia Trindade, da Educação, Camilo Santana, da Cultura, Margarete Menezes e do Esporte, André Fufuca. O programa do governo tem investimento inicial previsto para mais de 65 bilhões de reais e é destinado aos estados e municípios. A maior parte do orçamento destinado a 9 eixos de atuação foi entregue aos ministérios das cidades, quase 45 bilhões de reais, da saúde, 9 bilhões 890 milhões de reais e ao Ministério da Educação, 9 bilhões e 240 milhões de reais. Entre os empreendimentos que compõem a modalidade de seleção do PAC estão abastecimento de água, prevenção a desastres naturais, creches e escolas infantis, transporte escolar, policlínicas, maternidades, centros de atenção psicossocial e entre outros. O que existe é o critério de atender às necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados, para atender o povo. Tem muitas obras paralisadas que a gente ainda não retomou, porque tem uma certa dificuldade. Tem empresa que não existia mais, tem empresa que abandonou o projeto e é preciso reconstruir para que a gente retome essas obras. Nós vamos ter que visitar tudo que nós anunciamos para saber se está acontecendo. O Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos em obras de infraestrutura nas 27 unidades da federação, que podem chegar a pelo menos 1 trilhão e 700 bilhões de reais, sendo que 1 trilhão e 400 bilhões de reais previstos até 2026. O governo federal publicou a lista com exemplos de alimentos que compõem a nova cesta básica. E olha só que interessante, os alimentos ultraprocessados ficaram de fora. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social publicou a lista com exemplos de alimentos que compõem a nova cesta básica. A portaria com a relação foi divulgada nesta quinta-feira. A nova cesta básica foi criada por meio de decreto e a norma serve para orientar políticas públicas e garantir o direito à alimentação. Pelo decreto, a cesta básica deve ser composta apenas por alimentos in natura ou minimamente processados, além de ingredientes culinários. Os ultraprocessados, que fazem mal à saúde, ficaram de fora da cesta básica. Até então, o governo havia publicado apenas os 10 grupos de alimentos que passariam a integrar a cesta básica. A portaria complementa a lista com alimentos semelhantes que também podem fazer parte da cesta básica. A lista inclui feijões, mas também podem ser ervilhas e grão de bico, cereais que contemplam arroz, aveia e macarrão, raízes e tubérculos como batatas e mandioca, legumes e verduras, abóbora e alho poró, frutas tradicionais ou da região, castanhas e nozes em geral, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gorduras, que incluem mel e banha de porco, café, chá, mates e especiarias, como açafrão e canela. Vamos falar agora de saúde. 3 estados e o Distrito Federal já ampliaram o público-alvo da vacinação contra a dengue.
O Distrito Federal e os estados do Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul ampliaram seu público-alvo de vacinação contra a dengue para os 14 anos. No início da campanha nesses estados, apenas crianças de 10 e 11 anos recebiam as doses, que são limitadas. Como a procura pela vacina tem sido baixa, apesar do aumento dos casos e mortes pela doença, o Ministério da Saúde deu uma nota técnica orientando a mudança por considerar que a maior proporção de hospitalização por dengue nos últimos anos foi na faixa etária dos 10 aos 14 anos. O governo do Distrito Federal, por exemplo, recebeu 71.702 doses no dia 8 de fevereiro. E até o último sábado, somente 25.310 haviam sido aplicadas. As doses têm data de validade prevista para o dia 30 de abril. Alguns municípios também estão adotando a nova orientação do governo. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou nesta quinta-feira mais 2 mortes provocadas pela dengue. Uma jovem de 24 anos, moradora de Campo Grande, e também uma idosa de 71 anos com desidratação grave, moradora de Santa Cruz. Diante do agravamento da situação da dengue e também por conta da baixa procura pela vacinação, foi ampliada a faixa etária para vacinação. E na capital fluminense está liberada a vacinação para todas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O governo do Acre considera sinalizar ao Ministério da Saúde a necessidade de ampliar a vacinação para idades acima dos 14 anos. O estado foi o primeiro do norte a começar a campanha contra a dengue. Com a ampliação anunciada, a expectativa do governo atual é de imunizar 17.810 jovens nos 11 municípios selecionados pelo governo federal. Bom, seguimos ao vivo, agora 1h10. Estamos vendo aí os esforços das autoridades para frear o avanço e o agravamento da dengue aqui no Brasil, pelo Brasil afora, inclusive para que não se confirme aquela previsão do Ministério da Saúde de que o pico da doença acontecerá até maio ou para que pelo menos venha em menor escala. Para falar sobre as medidas e de que forma podemos nos unir a esse grande mutirão de combate à dengue, trazemos esse como tema da nossa entrevista de hoje. Bom, recebo agora a doutora Lúcia Wad, que é imunologista. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso espaço. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, doutora, a sua disponibilidade. Doutora, uma das medidas adotadas pelas autoridades, como a gente viu agora, foi a ampliação da vacinação. Anteriormente, ela estava liberada para adolescentes entre 10 e 11 anos e agora pode ser estendida para jovens entre 12 e 14 anos. Isso sem comprometer, é claro, aquele esquema vacinal que é importantíssimo. Estamos diante de uma manobra por conta da baixa procura. E por que essa baixa procura, doutora? Eu acredito que essa baixa procura, ela se dê devido à falta de divulgação e da importância das pessoas, né, das crianças receberem as vacinas. A gente está vendo aí, assistindo o aumento grande de número de casos, principalmente aqui na capital paulista. Nós tivemos aí um aumento considerável de casos e também hoje 38 mortes ao todo aqui no estado de São Paulo. Então é uma situação preocupante. Eu acho que tem que haver maior divulgação por parte do Ministério da Saúde. Os pais também têm que ser alertados quanto à importância de levar as crianças para os postos de vacinação para que recebam as vacinas. Eu entendo que essa faixa etária ela deve ser ampliada e precisa ser ampliada face a esse cenário que a gente está assistindo de aumento de número de casos em todo o nosso país. Doutora, em contrapartida, autoridades têm percebido um agravamento da dengue entre os mais idosos, grupo que a gente deixa claro aqui não está liberado para receber o imunizante. Estamos falando, doutora, de qual idade e de que tipo de evolução da doença? Os sintomas são diferentes nas pessoas mais velhas? Então, isso é uma excelente pergunta, porque é um ponto que a gente está analisando com muito critério, porque a vacina ela foi testada em pessoas até 60 anos. Então, a gente não tem registros científicos, publicações que sustentam administrar a vacina para pessoas acima de 60 anos, em idosos. Mas, face a essa situação emergencial, e também partindo do pressuposto que o idoso ele tem um sistema imunológico mais debilitado ou apresenta comorbidades, outras doenças crônicas,
a dengue ela costuma ser mais agressiva. Então, hoje, existem alguns médicos que estão prescrevendo a vacina para pessoas de mais idade, acima de 60 anos, mas em casos particulares. Tem que se ter atenção à avaliação do estado de saúde do idoso, de uma maneira geral, se o idoso apresenta alguma doença crônica importante, como que está a imunidade dessa pessoa, para depois sim prescrever a vacinação para essa faixa etária de idosos. Todo o quadro precisa ser levado em consideração. Doutor, em meio à evolução da dengue, tem crescido a pressão para que o governo decrete emergência nacional em saúde. Quais são os requisitos básicos para que se adote esse caminho e que mudanças isso traria de fato? Então, o governo está analisando, e alguns estados no Brasil já decretaram estado de emergência pelo aumento grande de número de casos. E o governo, nessa situação, ele costuma mobilizar recursos e tomar medidas especiais para lidar com essa situação, como alocação de fundos adicionais, coordenação de esforços, implementação de políticas específicas, justamente para mitigar esses impactos do estado de emergência da dengue que nós estamos assistindo aí em todo o país. Então, a ideia é a utilização de drones, aumentar o número de agentes de saúde, né, e também de divulgação por parte do Ministério da Saúde quanto às medidas preventivas, né, o uso de repelente. Então, todas essas ações elas estão culminando para justamente mitigar a proliferação do mosquito que nós estamos assistindo aí com esse aumento de casos. Que o objetivo aqui é que a gente una esforços e consiga enfrentar cara a cara esse inimigo que é incomum. Conversamos com a imunologista doutora Lúcia Wad. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no nosso jornal. Imagina, obrigada, boa tarde. Até mais. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. O mundo registra 9 meses de temperaturas recordes causadas aí pelo fenômeno El Niño. E ainda, lei da União Europeia que impõe mais regras às Big Techs entra hoje em vigor. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para compartilhar com você. Olha só, em uma operação, a Polícia Civil de São Paulo prendeu os 2 maiores exportadores de celulares roubados do país. A dupla teria movimentado 10 milhões de reais em 5 anos. Os 2 homens apontados pela Polícia Civil como maiores exportadores de aparelhos roubados e furtados em São Paulo foram presos durante uma operação na região central da capital. Na Rua Guaianazes, conhecida como Nicho dos Celulares Roubados, os policiais apreenderam centenas de aparelhos. De acordo com as investigações, a dupla teria movimentado mais de 10 milhões de reais em 5 anos. Eles fariam parte de uma organização criminosa de senegaleses e, apesar de serem brasileiros, nascidos em Foz do Iguaçu, os 2 são de origem árabe. Segundo a polícia, a dupla seria o topo da cadeia ilícita, com criminosos que compravam celulares roubados e exportavam para outros países. Desde maio do ano passado, a polícia realiza investigações para combater roubos e furtos de celulares e identificar os assaltantes que agem principalmente no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, foi possível constatar durante a operação a existência de um esquema criminoso articulado por estrangeiros que adquiriam aparelhos celulares ilícitos e vendiam para diversos estados. Vamos agora de destaque internacional. O ministro das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de repressão. O chanceler também defendeu a adesão de um Estado palestino à ONU.
Os métodos utilizados para reprimir a China se renovam constantemente e a lista de sanções se amplia sem parar. O desejo de culpar a China sob qualquer pretexto alcançou um nível inacreditável. Se os Estados Unidos sempre dizem uma coisa e fazem outra, como podem manter a credibilidade como país importante? Por outro lado, Wang Yi defendeu a proximidade entre Pequim e Moscou. A China foi criticada por potências ocidentais pela negativa em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Pequim declarou neutralidade no conflito, ainda que a associação estratégica com Moscou tenha se tornado mais estreita desde o início da guerra. O ministro também declarou que a China apoia a plena adesão de um Estado palestino à ONU, ao ser consultado sobre a atual guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Wang classificou o conflito como uma tragédia para a humanidade e uma vergonha para a civilização, além de solicitar um cessar-fogo imediato. Uma nova lei que regula os gigantes digitais entrou em vigor na União Europeia nesta quinta-feira. A ambiciosa Lei de Mercados Digitais, conhecida pela sigla DMA ou DMA, propõe uma supervisão permanente onde ou essas empresas cumprem regras previstas na lei ou pagarão multas pesadas. A DMA estabelece regras especiais para 6 supergigantes, as 5 americanas Apple, Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, e a chinesa ByteDance estarão sujeitas à supervisão permanente. Em um comunicado, a Comissão Europeia destacou que, a partir de hoje, os 6 gigantes devem cumprir plenamente todas as suas obrigações previstas na lei. Além de definir uma lista do que estas empresas podem fazer no espaço europeu, a DMA concede à Comissão Europeia, o braço executivo da UE, o poder de impor multas pesadas e até determinar sua divisão. Os 6 gigantes terão de informar Bruxelas sobre qualquer aquisição, além de oferecer aos usuários europeus mais opções de navegadores web e motores de busca. Em breve, os usuários também poderão enviar mensagens entre aplicativos, por exemplo, do WhatsApp da Meta para serviços como Signal ou Telegram. A partir de agora, as 6 empresas devem comprovar seu ajuste à DMA e apresentar uma descrição auditada de forma independente das técnicas utilizadas para definir perfis de usuários, em conjunto com uma versão não confidencial. Os relatórios serão analisados pela comissão, que decidirá se as medidas implementadas pelas empresas são eficazes para alcançar o objetivo de cumprimento da lei. Em caso de descumprimento, a comissão pode aplicar multas de até 10% do faturamento anual global de uma empresa, penalidade que pode chegar a 20% em caso de reincidência. O mundo já registra 9 meses consecutivos de recordes de temperaturas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. Os últimos 3 meses foram os mais quentes já registrados e, com fevereiro, são 9 recordes mensais consecutivos provocados pela mudança climática e o fenômeno El Niño. É o que apontam os dados publicados nesta quinta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. A temperatura média foi de 13,54 graus Celsius em fevereiro, 1,77 acima da média do segundo mês do ano no período 1850 a 1900. O resultado também representa 0,12 graus Celsius a mais do que o recorde anterior para o mês de fevereiro, estabelecido em 2016. Durante 4 dias, de 8 a 11 de fevereiro, as temperaturas ficaram 2 graus Celsius acima da era pré-industrial, mas isto não significa necessariamente que tenha sido alcançado o limite máximo do Acordo de Paris de luta contra as mudanças climáticas, que propõe uma meta ideal de 1,5 graus. Nos últimos 12 meses, o mundo registrou temperaturas 1,56 graus Celsius, superior à média do século XIX. Fevereiro de 2024 representa o 9º recorde mensal consecutivo superado. Temperaturas elevadas foram registradas em todo o planeta, mas a Europa foi o grande destaque, com temperaturas 3,30 acima da média. A temperatura média dos oceanos, que cobrem 70% do planeta, atingiu o recorde mensal, com 21,06 na superfície do mar, excluindo do cálculo as áreas próximas aos polos. Este aquecimento ameaça diretamente a vida marinha e pode reduzir a capacidade de absorção das emissões de gases do efeito estufa nos mares, que são sumidouros de carbono
e absorvem 90% do excesso de energia gerado pela atividade humana. O mundo sofreu nos meses recentes o impacto do fenômeno climático natural El Niño, o que provoca temperaturas mais elevadas. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que Laninha se desenvolva ainda este ano. O fenômeno contrário provoca uma diminuição das temperaturas globais. Bom, e se acima do solo temos muita coisa acontecendo, muitas decisões sendo tomadas, como será que está a vida debaixo d'água? Você também às vezes se permite ter essas curiosidades? Então prenda a respiração que a gente vai agora para o Aquário Nacional Americano em Baltimore. Aqui, gente, os peixinhos fazem a festa, nadam para lá e para cá e vou te contar, é um show de cores, não é? São peixes dos mais diversos tipos, tamanhos, com cores mais chamativas, outros mais clean, mais sérios. O aquário foi inaugurado em 1981 e é um dos locais mais visitados por lá, por Baltimore. Além da parte com os peixes, o aquário conta também com diversas espécies de animais marinhos, baleias, golfinhos. Imagina só, gente, a quantidade de espécies que ainda podemos descobrir nesse imenso mar do nosso planeta. Uma última curiosidade para você que nos assiste, sabia que o ser humano tem mais conhecimento do espaço do que do próprio oceano? E é com essa informação que eu encerro o Jornal de hoje, com fatos para refletir. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.